Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que, ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Nos capítulos 65 e 66 de Isaías, o Senhor revela tanto juízo contra os rebeldes, quanto a promessa de novos céus e nova terra para os que nele confiam. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo ensina sobre a santificação, o amor fraternal e o consolo da esperança na ressurreição quando Cristo voltar. Que esta leitura fortaleça nossa esperança no cumprimento das promessas de Deus e nos conduza a viver em santidade e amor, enquanto aguardamos o retorno do Senhor. E que a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Isaías, capítulo 65. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca na minha frente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco, e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: Afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz. É fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém. Escrito está diante de mim. Não ficarei calado, mas darei plena retribuição. Eu lhes darei total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes, e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor. Quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem: Não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos. Não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó, e de Judá quem recebe por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Mas vocês, que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para a deusa Sorte e enchem taças de vinho para o Deus Destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei, e vocês nem responderam, falei, e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: Os meus servos comerão, e vocês passarão fome. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor dará cabo de vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas, e estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão?
É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei, e ninguém respondeu, falei, e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou, pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto, e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém, e alegrem-se por ela. Todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela, e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará, e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada, o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pelo Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, outras coisas repugnantes e ratos, todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal e a Grécia, e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações, trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte, em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros, e também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos.
porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá, a paz.